A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Espiritismo na Arte. Apresentação: Tereza Cristina e Leila Brandão. Olá, queridos amigos da Rádio e TV Brasil Espírita de Alagoas. Estamos dando seguimento aos nossos programas O Espiritismo na Arte, já na quarta temporada. Nesta quarta temporada de 2023, eu e a Tereza Cristina, nossa querida TT, optamos por estudar a arte com Emmanuel, no seu livro Roteiro. E hoje, o estudo de hoje, nós vamos falar sobre religião. É um estudo muito simples que nos convida a refletir sobre a importância da religião nesta rádio que tem como objetivo iluminar as nossas consciências. Tem gente que diz assim, eu não preciso de religião. Religião para quê? Né? Assim, tem até uma história em que Laplace, aquele grande físico, escreveu uma teoria lá e foi mostrar para Napoleão, e Napoleão falou assim com ele, mas eu não vi no seu trabalho você citar Deus. E ele disse assim, é porque eu não senti necessidade, ele não fez falta no meu trabalho. Então, a religião, a palavra religião, vem do verbete religare, que quer dizer conectar-se, né? Conectar com o seu Criador. Então, a religião serve para que a gente se conecte com o nosso Criador, que é Deus, o nosso Pai Celestial, essa força criadora do mundo. E Emmanuel diz assim, a ciência multiplica as possibilidades do sentido, e a filosofia aumenta os recursos do raciocínio, mas a religião é a força que alarga os potenciais do sentimento. Porque, meus irmãos, Jesus não fundou nenhuma religião. A religião não no sentido de uma organização religiosa, mas a religião que ele fundou é a religião de nos ensinar a falar com o nosso Pai Celestial. Ele usou o seu templo, era a própria natureza. Ele falava aos seus discípulos nos montes, debaixo das árvores, caminhando. Ele elegeu a natureza como o seu templo para que nós nos conectássemos com Deus. Por isso mesmo, diz Emmanuel, no coração mora o centro da vida. Na verdade, essa conexão que nós temos que fazer com o nosso Criador é o centro da vida. E de que forma essa conexão pode ser feita? E diz Emmanuel, a humanidade, sintetizando o fruto das civilizações, na verdade, é uma construção religiosa. Milhões de criaturas encarnadas guardam ainda avançados patrimônios da animalidade. Valem-se de forma humana como quem se aproveita de uma casa nobre para a incorporação de valores educativos. Então, o que Emmanuel fala nesse texto é que a necessidade da religião é para que nós saiamos do primitivismo que ainda nos caracteriza, porque nós estamos muito mais próximos da animalidade do que propriamente próximos da angelitude. Quando nós fomos criados por Deus, simples e ignorante, porque, na verdade, como diz Emmanuel, existe Deus, nosso Pai, o Criador, se não quiser chamar de Deus, os gregos chamavam de Zeus, os nossos irmãos lá do Oriente chamavam de Alá, né? Então, não importa o nome que se dê, mas é importante que a gente
consolide a certeza de que existe um Criador, porque todo o universo é inteligente, toda a natureza é inteligente. Leon Denis, ele fala, inclusive, que o universo tem berços e túmulos no universo, né? E esse novo telescópio, James Webb, ele descobriu um berçário de estrelas. É muito lindo a gente ler os livros de Leon Denis, de Camille Flammarion, que são uns poetas da revelação, falando de que o universo, a grandiosidade do universo, e que tudo funciona de forma tão inteligente que só pode resultar de uma mente inteligente. Então, o nosso Criador, como diz os Espíritos, é a inteligência suprema do universo, o nosso Criador, Criador de todas as coisas. Então, tem Deus, o Espírito e a matéria, é a Trindade universal, que nós, ao longo das nossas existências, colocamos o nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Até a nossa irmã, a Igreja Católica, fala o sinal da cruz, né? Quando faz o sinal da cruz, faz a Trindade universal, só que fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas essa Trindade universal, segundo a visão dos Espíritos, é Deus, os Espíritos e a matéria. A matéria elementar primitiva ou fluido cósmico universal. Então, quando Deus nos criou, ele nos fez a sua imagem e semelhança. Qual seria essa imagem e semelhança? É o potencial que nós trazemos, a bagagem espiritual de filhos de Deus, é que nós temos o potencial da construção do amor da nossa vida e a construção da sabedoria. O conhecimento nos permite, a cada dia, ampliar as nossas percepções, porque nós somos seres interexistenciais. Nós existimos no corpo físico, mas existimos também na dimensão mais ampla da vida. Então, nós somos espíritos. Só que o espírito, segundo a informação dos nossos irmãos maiores, o espírito nós chamamos a alma revestida com seu corpo espiritual, ou perispírito. Então, quando Deus nos criou, ele retirou do fluido cósmico universal, ou matéria elementar primitiva, todo o nosso envoltório fluídico. Ele retirou dessa matéria elementar primitiva, ou átomo primitivo, como querem dizer os estudiosos, até na questão 580, os espíritos dizem a Kardec, do átomo primitivo ao arcanjo, o arcanjo que um dia já foi átomo, nós presenciamos no nosso desenvolvimento a nossa evolução. Então, tudo é feito dessa matéria elementar primitiva ou fluido cósmico universal. Então, Deus, nosso Pai Criador, retira do elemento primitivo, o elemento material, um corpo para revestir a nossa alma. Para que serve esse corpo espiritual ou perispírito? Esse nome perispírito foi dado porque ele faz uma analogia, os espíritos fazem uma analogia com perisperma, que é aquele revestimento do miolo da fruta, porque peri quer dizer em volta, né? Perispírito é em volta do espírito. Esse corpo espiritual, ele reveste, ou perispírito, reveste a alma imortal ou espírito. Porque quando essa alma imortal
adota um corpo ou absorve os elementos do planeta onde ela vai habitar e forma o seu corpo perispiritual, então ela passa a se chamar espírito, é uma alma encarnada. Não sei se eu expliquei muito bem, mas a verdade é que nós temos esses três elementos fundamentais: a alma, o perispírito e o corpo físico, enquanto estamos encarnados. No momento que nós desencarnarmos, nós vamos para a dimensão espiritual revestidos pelo nosso corpo espiritual ou perispírito. Então, eu fiz analogia com a laranja, com uma fruta, porque quando você descasca a laranja, tem uma partezinha branca. Aquilo reveste o miolo, vamos dizer assim, reveste a essência da fruta, né? Tem a casca, tem o perisperma e tem o fruto. Então, assim também, fazendo essa analogia, é o nosso corpo físico. Nós temos o corpo exterior aqui, formado dos elementos materiais, da união do nosso pai com a nossa mãe, nós formamos o corpo material, formado com a mesma química dos elementos da terra, e temos a nossa alma imortal revestida pelo perispírito, que nos permite ligarmos, né? Molécula a molécula ao corpo físico. Fica parecendo que é difícil a gente entender isso, mas isso é uma consolidação dessa religação com o nosso Pai Celestial, porque o nosso corpo físico é uma máquina perfeita. O corpo físico é uma máquina viva, como diz André Luiz, bilhões e bilhões de átomos provisoriamente aglutinados para fins educativos. E todos esses átomos, que são diferenciados pelas moléculas, né, pelas células, todos esses átomos, essas células, essas moléculas, são individualidades vivas. Por isso que os espíritos falam do átomo ao arcanjo. Todos esses elementos materiais que a nossa alma gerencia, porque o espírito gerencia tudo isso, que a nossa alma gerencia, um dia serão também espíritos. Por enquanto, estão no processo evolutivo. Então, nesse processo evolutivo, nós passamos pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal, até chegarmos ao reino hominal. E nesse reino hominal, nós temos a possibilidade de planejar o nosso amanhã, que quer dizer tomar consciência do próprio existir. Então, a nossa consciência, que é uma consciência divina, que recebe as energias do nosso Pai Celestial para que esteja vivo, porque Deus é a própria vida, por isso Jesus falou: vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, esse corpo perispiritual é que nos permite passear pelas estrelas, que nos permite, faz com que a gente possa encarnar nos diversos mundos habitados. Então, vamos lendo aqui o que Emmanuel fala. Só a religião consegue apagar as mais recônditas arestas do ser, determinando nos centros profundos de elaboração do pensamento, altera gradativamente as características da alma, elevando-lhe o padrão vibratório através da melhoria crescente de suas relações com o mundo e com os semelhantes. Então, só quando a gente toma consciência
de que somos filhos de Deus e que não vamos ficar no mundo, a gente já tem essa consciência, estamos aqui transitoriamente, só quando a gente toma consciência disso, meus irmãos, que a gente começa a examinar os próprios hábitos, as próprias escolhas, porque a vida tem noção de continuidade. Então, religião representa nós nos religarmos, ou seja, nós nos conectarmos com o nosso Pai Celestial para compreender os propósitos da vida. A ciência, diz Emmanuel, construirá para o homem o clima do conforto e enriquecê-lo-á com os brasões da cultura superior. A filosofia vai auxiliá-lo com valiosas interpretações dos fenômenos em que a eterna sabedoria se manifesta. Mas somente a fé, com seus estatutos de perfeição íntima, consegue preparar o nosso espírito imperecível para a ascensão à glória universal. Então, veja bem, o que Emmanuel conclui nesse texto tão bonito que ele dá o nome de religião? Ele conclui que religião não é nós frequentarmos as diversas igrejas que existem, não é isso a religião. A religião é a possibilidade que nós temos, todos nós, filhos de Deus, a possibilidade de nós nos conectarmos com a nossa própria essência, com a nossa própria identidade. Dr. Jung, Carl Gustav Jung, que é um cientista, psicólogo, né, psiquiatra da modernidade, continuador de Freud. Freud foi o pai da psicologia. Dr. Jung foi o continuador do trabalho de Freud, e ele diz que nós temos o ego, que é a personalidade, e nós temos o self, que é a individualidade. O self é o nome científico que ele deu para a alma humana. Todos nós temos uma individualidade que é diferente da nossa personalidade. A personalidade é essa máscara que nós vestimos, máscaras no sentido figurado, né? Porque persona, que quer dizer máscara em grego, por isso que a gente fala que a personalidade ou o ego, Freud chamou de ego, a máscara que nós usamos para vivermos no mundo, encarnados no mundo. Então, a personalidade você recebe um nome, você faz durante a sua vida, busca uma profissão, você busca ser conhecido, né? Ser aceito na comunidade em que você está vivendo. Isso forma a personalidade. A personalidade é formada desde o momento que você reencarna, você nasceu do ventre de uma mulher, e passando pela infância, pela juventude, até chegar à maturidade, você vai acrescentando à sua alma imortal conhecimentos, vivências com os seus semelhantes, e você vai estruturando este nome que você recebeu. Por exemplo, o meu nome, Leila Brandão, representa a minha personalidade. Eu sou mãe de 3 filhos, sou professora, etc. Cada um de nós tem uma personalidade. Mas essa personalidade, ela é transitória como esta existência. Quando nós deixarmos esta existência, nós vamos devolver o nosso corpo físico à Terra, e esses átomos vão movimentar novos corpos, a nossa alma vai para a dimensão espiritual e toma conhecimento numa vibração mais ampla, porque quando nós deixamos a matéria,
a nossa velocidade espiritual, a nossa energia, né, é mais luminosa. Quando a gente chega na dimensão espiritual, nós vamos tomar conhecimento, consciência das múltiplas existências que nós tivemos. Então, em cada existência, nós construímos uma personalidade. Mas essa personalidade não sou eu. Eu sou um conjunto de personalidades que já tive e que estou agora na minha melhor versão, porque todas as outras personalidades somaram conhecimentos para a minha alma. Então, a minha alma é a minha identidade, é o self, como disse o Dr. Jung. É aí que está todo o conhecimento que eu já armazenei até a presente existência. Então, a presente existência é muito significativa, que ela é um somatório das demais existências que todos nós já tivemos. E é nesta caminhada evolutiva que os espíritos propõem, inclusive Santo Agostinho, que a gente promova um autoconhecimento. Santo Agostinho diz assim: antes de nós dormirmos, a gente pode avaliar o que eu fiz durante o dia. A partir do momento que eu levantei, que eu acordei hoje, quais foram os meus atos, as minhas atitudes? Eu ofendi alguém, eu machuquei alguém, ou eu ajudei alguém? Qual foi a minha trajetória do dia de hoje? Antes de dormir, que a gente possa fazer uma avaliação das escolhas que nós fizemos durante o dia. E se realmente nós fizemos alguma escolha equivocada, que não ficamos felizes com as nossas ações, isso representa um autoconhecimento. Mas esse autoconhecimento precisa ser seguido também do autodescobrimento. Porque através dos seus impulsos, através das suas escolhas, você vai poder avaliar quem realmente você foi em vidas anteriores. Não precisa de lembrar o nome que você teve, nem coisa nenhuma, mas pelos seus impulsos, se você tem impulsos que não foi aprendido nesta vida, certamente você os trouxe de vidas anteriores. Muitas vezes a gente vê os pais dizerem assim: ah, esse meu filho nem parece, nem parece que foi meu filho. Eu não sei onde ele aprendeu isso. Às vezes a gente se surpreende com a sabedoria dos nossos filhos, né? Aliás, educar e aprender. A gente aprende muito com os filhos, porque cada um deles é um universo único, singular, e traz a sua própria trajetória evolutiva. E por isso que nós precisamos reencarnar. Então, religião é isso, é você tomar consciência de quem é você, por que você está aqui na Terra, qual é o propósito desta vida. Se não existisse a chave da reencarnação, meus irmãos, nós não poderíamos entender tantas diferenças individuais, tanto sofrimento para uns, tanta benesses para outro, mas nós estamos no mundo de expiações e provas. Então, ninguém vai passar por essa vida sem nenhuma dor, porque é através desses erros e acertos que nós vamos evoluindo. Aí a pergunta que muitas pessoas materialistas dizem: ah, eu não acredito em Deus, por que ele nos fez imperfeitos, então? Por que ele já não nos fez perfeito? Porque ele nos faz imperfeito e depois a gente erra, ele nos pune? Não, não é essa. Não é esse conhecimento é falso. Esse conhecimento é um sofismo, porque nós fomos criados para o amor e a felicidade. E se nós erramos, é para que nós aprendamos a fazer melhor e possamos viver em liberdade,
Nós somos criados para a liberdade, para o amor e para a felicidade, mas é preciso que cada um conquiste a sua jornada, porque senão nosso pai criaria privilégios. E se ele fizesse todo mundo perfeito, como gostariam alguns, que mérito você teria desse aperfeiçoamento? De modo, meus irmãos, que nós somos imperfeitos, sim. Estamos aqui na Terra, que é um grande educandário, é uma grande escola, e que a gente possa se lembrar do nosso Pai Celestial, que nos ama, que está o tempo todo irradiando em nossa direção as vibrações de amor, de paz, de sabedoria, mas deixa que nós possamos escolher o nosso caminho. Nós podemos. Tem até uma historinha muito interessante que está no livro Tempo, Amor e Memória, do Weiner, parece, Dr. Weiner, nos Estados Unidos, que ele cita uma experiência do Dr. Benzer, em que esse Dr. Benzer coloca num tubo de ensaio as mosquinhas de fruta, que ele chama drosófilas. Coloca as mosquinhas nesse tubo de ensaio, muitas mosquinhas ali dentro, e na saída desse tubo mais longo, ele coloca uma luz. E as mosquinhas todas vão correr em direção à luz. Nós também corremos em direção à luz, porque nós somos filhos da luz. Então, as mosquinhas saem correndo. E muito interessante a pesquisa dele, que ele diz, algumas saem muito rápido em contra-luz, outros demoram muito e outras ainda preferem as sombras e não saem das sombras e morrem nas sombras. Então, é tudo uma questão de escolha, de liberdade. Cada um de nós é livre para escolher, de modo que é muito importante esse autoconhecimento, esse autodescobrimento, ou seja, o propósito da nossa vida, a transitoriedade da existência, para que nós nos tornemos cada vez melhores. Se liga, meu irmão, minha irmã, se liga nessa dimensão maior da vida, cujo Pai é Deus. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Você acabou de escutar, pela Rádio Brasil Espírita, Espiritismo na Arte.